a gente vai entrar num dos assuntos que tem sido um dos assuntos mais comentados, mais discutidos, mais conversados do dia, não só na imprensa, mas também nas redes sociais, que é a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Ela vem ganhando força, né, nas redes, vem ganhando força no debate na Câmara dos Deputados. Segundo o gabinete da deputada federal Érica Hilton do PSOL, o projeto passou hoje de 100 assinaturas. A proposta precisa de 171 para começar a tramitar. O texto do projeto defende que a escala 6x1, 6 dias de trabalho para 1 de descanso na semana, ultrapassa os limites razoáveis dos empregados. A proposta de um expediente máximo de 4 dias por semana, com 8 horas diárias e 36 horas semanais. A discussão é um dos principais assuntos, né, das redes, como eu falei, nos últimos dias. Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do país em 2022, do PL, vem sendo cobrado por ter se manifestado contra a PEC. E somente um deputado do PL assinou a proposta até agora. Fernando Rodolfo disse que é, aspas, hora de repensar o modelo de trabalho no Brasil. Na esquerda, o petista Reginaldo Lopes e Guilherme Boulos do PSOL declararam apoio à proposta. E para comentar este assunto, né, para explicar, para ajudar a explicar para a gente o que é essa escala, como é que é essa questão da jornada no Brasil, está presente o colunista do UOL, o jornalista Carlos Juliano Barros, que é especialista em questões do trabalho. Boa noite, Juliano, tudo bem? Estar contigo aqui, com todo mundo que está ouvindo a gente. Beleza. Antes de mais nada, até para o pessoal entender, vamos começar do começo, começar do zero, né? A Constituição Federal Brasileira, no artigo 7º, que é o artigo que trata de direitos trabalhistas, né? Ela coloca que a jornada máxima por semana são de 44 horas semanais, né? E jornada máxima diária é de 8 horas semanais. Matemática básica, 44 por 8 não dá um número exato, né? Então, por isso que dá 5,5, é por isso que são 5 dias da semana com 8 horas e um dia da semana, normalmente sábado, com mais 4 horas. Isso, é claro, fora as 2 horas extras que podem ser feitas com limite de 10 por semana. E aí é o seguinte, você tem esse caldo hoje. Muita gente reclama que isso esgota, cansa, né? E aí essa proposta surge para mudar aquilo que hoje está na Constituição. Eu queria que você me contasse, né? Primeiro, as razões. Por que essa mudança? Por que as razões que isso está levando a essa proposta da Érica Hilton, que também acaba se juntando com outras propostas que versam sobre esse assunto. Mas por que mudar essa jornada? Qual que são as principais críticas? Bom, Sakamoto, esse assunto, como você bem disse, ele se arrasta desde a Constituição, né? Desde a Assembleia Constituinte de 87. Naquela ocasião, né, os deputados que fizeram a nova Constituição debateram um limite de horas trabalhadas por semana. Até a Constituição de 88, né, o limite era de 48 horas semanais. A Constituição baixou para 44, mas naquela época já tinha quem defendesse um limite de 40 horas semanais. Como você disse, né, jornada de 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas, né, aos sábados. Enfim, isso acabou não passando na Constituição de 88 e com o passar do tempo isso virou uma bandeira das centrais sindicais, enfim, e de uma série de organizações de defesa dos trabalhadores. O que acontece é que, de uns tempos para cá, né, esse assunto vem ganhando corpo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta de uma promessa, né, que sempre foi feita, assim, de que o desenvolvimento tecnológico, de que com o crescimento, né, enfim, dos meios de produção, as pessoas teriam mais tempo livre para trabalhar, teriam mais tempo livre para gozar, né, dessa própria vida, enfim, poderiam se dedicar mais tempo para cuidar de casa, para passar com a família, para se divertir e não, enfim, em vez de trabalhar. E no caso, né, dessa escala 6x1, a gente sabe que é uma escala que ela acaba prejudicando boa parte dos trabalhadores de mais baixa renda, assim, pessoas que estão na faixa aí de um salário mínimo, dois salários mínimos. A gente está falando, sei lá, de caixa de supermercado, atendente de comércio, profissional de telemarketing. São pessoas que, enfim, já têm, né, empregos aí no limite ali da precarização, ainda que tenham carteira assinada, mas estão no limite da precarização
E, enfim, não tem sequer o fim de semana completo garantido para ficar com a própria família, né? Assim, e a gente tem que lembrar também que essas pessoas, apesar de trabalharem aí 8 horas por dia, né? Enfim, o que já é um período completo, mas boa parte delas perde muito tempo ainda em transporte público. Quando volta para casa, tem que ter, né, o chamado trabalho reprodutivo, que é o trabalho de cuidar de casa, limpar a casa, cuidar dos filhos, ou seja, a gente está falando de pessoas que, no frigir dos ovos, praticamente não tem tempo livre, né? Assim, e acho que, assim, hoje em dia a gente vê, por exemplo, em grandes empresas, né, uma certa simpatia, né, por essa ideia do trabalho de 4 dias por semana. Muitas empresas estendendo esse benefício a funcionários porque entendem que isso, inclusive, não prejudica a produtividade desses funcionários. Mas isso ainda está muito confinado a essa elite, né, das pessoas que têm empregos melhores, né, enfim, que tem um pouco mais de ganham salários mais altos. E eu Uhum. acho que essa discussão vem muito oportunamente para poder colocar esse assunto também para a base da pirâmide social. É interessante porque você tem dois pontos, né? Até pesquisas apontam que você tem tanto a questão, uma das razões, como você mesmo colocou, da estafa. Os trabalhadores estão estafados, os trabalhadores estão ficando doentes, os trabalhadores não estão conseguindo descansar, principalmente no pós-pandemia, né? E com a tecnologia, como você mesmo colocou, ao invés de trazer mais tempo livre para muita gente, tem trazido mais trabalho, né? Um exemplo, inteligência artificial usada em empresas, muitas empresas acabam demitindo um grupo de trabalhadores por conta do uso de inteligência artificial e o que sobra acaba tendo que trabalhar dobrado no seu trabalho antigo, mas no suporte para a própria IA. Então o que acontece? Você tem um pessoal que está cansando, que está exaurindo, que está dando tilt do trabalhador braçal ou intelectual, e do outro lado você tem com isso, uma queda de produtividade. Tem várias pesquisas, inclusive ligadas à Organização Internacional do Trabalho, mostrando que tem queda de produtividade quando você está estafado. Ou seja, trabalhar mais não significa trabalhar melhor, né? Significa que, ou seja, você não acaba nem ajudando o capitalismo direito, porque a pessoa acaba estafando, né? E aí eu queria que você fizesse esse comentário, porque no final das contas, esse debate é um debate que não tem a ver simplesmente com esquerda e direita, mas é um debate que acaba polarizado. É um debate que está extremamente polarizado neste momento e fica até muitas vezes difícil fazer um debate quando ele deveria ser considerado todo mundo. A gente está falando de força de trabalho, de qualidade de vida de pessoas, mas também de produtividade do país, né? Exatamente, assim, acho que você tocou no ponto certo, e acho que é por isso que esse movimento Vida Além do Trabalho tem viralizado, porque ele está tocando no cerne da questão, que é saúde mental, estafa física, né? As pessoas estão cansadas de trabalhar demais, né? Enfim, acho que esse debate, muitas vezes ele é feito sob uma ótica muito economicista e muito técnica, assim, no seguinte sentido, é, uma parte da esquerda dizia assim, a gente precisa diminuir, reduzir a jornada de trabalho, porque assim a gente vai conseguir gerar mais empregos, né? Menos gente trabalhando, você vai precisar contratar mais gente para suprir essas vagas. Do outro lado, pessoas dizendo, não, mas a produtividade do trabalho do trabalhador brasileiro é muito baixa, a gente não consegue reduzir a quantidade de trabalho porque a gente não é Escandinávia, a gente não é, sei lá, os países mais... A gente não é a Alemanha, né? A gente não é os países mais desenvolvidos. Mas existe uma questão de saúde aí, né? Uma questão de saúde e de bem-estar e de felicidade que é muito pouco mensurável, né? Que é muito pouco objetiva. E as pessoas, assim, estão, né, estafadas, assim. Então, acho que é bem por aí mesmo. Esse tema ele mobiliza as pessoas porque ele vai além das polarizações, ele vai além do tecnicismo, né? Acho que existe um mal-estar generalizado que clama aí por uma redução da jornada de trabalho. Eu até aproveitar esse momento para tirar uma dúvida que eu estava vendo aqui, tem muitos leitores, pessoal das redes sociais do UOL com essa dúvida. Vamos lá. Existe uma crítica, como o Carlos Juliano trouxe, à jornada 6-1, que é aquela que é prevista hoje. Até porque a quantidade de horas, né, no limite, permite isso, 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. Boa parte da população não está numa jornada 6-1, porque não é obrigado todo mundo trabalhar em 6-1. Né? As pessoas podem trabalhar em 5-2. E é essa jornada que muita gente tem. Trabalha 5 dias, descansa 2, preferencialmente sábado e domingo, mas também pode ser outro dia da semana.
Inclusive o próprio domingo como dia de descanso, ele não precisa, a Constituição deixa claro que é preferencialmente os domingos, tem algumas regras que precisa ter algum descanso ao domingo, mas não precisa ser sempre. Nesse 5 para 2, 2 dias de descanso, 5 dias de trabalho. A PEC da deputada Erika Hilton e esse movimento defendem o quê? Uma jornada 4 por 3. Né? Então, eles são contra a 6 para 1, mas eles não estão propondo a 5 para 2. Eles estão propondo a 4 por 3. O que diz a 4 por 3? 4 dias de trabalho, 3 dias de descanso. E é por isso, né, que se coloca isso de uma forma, ou seja, a pessoa poder trabalhar durante 4 dias e descansar eventualmente 3, ou descansar 2 dias e meio, né, dentro desse processo. Agora, não são as únicas jornadas possíveis, né, de trabalho. A própria reforma trabalhista permitiu a 12 por 36, em que para determinadas características a pessoa trabalha 12 horas ininterruptas por algumas categorias, né, e depois descansa 36 horas ininterruptas também. Né? E aí, de acordo com a convenção coletiva da sua categoria de trabalho, você vai ter uma coisa diferente. E aí esse é o ponto, Juliano. A pergunta é essa proposta do 6 para 1, para trazer para 4 para 3 ou para reduzir o número de dias, ela talvez não consiga obter o que ela está pedindo, mas ela talvez consiga alguma outra mudança no meio do caminho, não? Exato. Acho que eu até estava pensando aqui, né? Assim, geralmente quando essas mudanças de regime são propostas, assim, sempre há uma resistência. Vou pegar aqui o caso mais recente do qual eu me lembro, que é a PEC das domésticas, né? A PEC das domésticas foi aprovada em 2013. E naquela época houve assim uma gritaria muito grande contra o reconhecimento de direitos trabalhistas básicos às trabalhadoras domésticas, né? Até então, as trabalhadoras domésticas não gozavam dos mesmos direitos que os demais trabalhadores de carteira assinada no país, né? O que era evidentemente um absurdo, assim. Eu acho que passados 10 anos, a gente olha para trás, né, e fala assim, pô, não fazia sentido algum mesmo, né? A gente ter aí uma categoria que era uma categoria super importante, uma categoria que é numerosa, uma categoria que, enfim, é bastante expressiva no país e que não tinha os mesmos direitos, né? Eram cidadãos, eram trabalhadores de segunda classe. E a impressão que eu tenho com esse debate é um pouco parecida, assim. Agora, enquanto a gente fala de acabar com essa escala de 6 por 1, ou pensar em outros formatos de trabalho que diminuam a carga horária e liberem o tempo mais para as pessoas, né? À primeira vista, muita gente vai torcer o nariz e vai dizer, não, isso é inviável, isso não dá, isso vai gerar desemprego, isso vai gerar, assim, como aconteceu no caso da PEC das domésticas, né? Enfim, até também eu vi nas redes sociais, né, pessoas resgatando, por exemplo, postagens, manchetes e capas de jornais antigas que se opunham, por exemplo, ao 13º. É comum isso, né? Assim, lutas por direitos sempre geram um movimento contrário, né? Mas o tensionamento desse debate ele é importante para que a sociedade evolua e atinja, se não agora esse objetivo final, um meio termo do possível. O próprio Ministério do Trabalho, por exemplo, disse, se a gente não chegar na jornada de 36, a gente acha, por exemplo, que baixar a jornada para 40 horas semanais é bem factível, né? Que é um debate, como eu disse, que estava colocado na Constituição de 88, né? Ou seja, na Constituição de 88 já tinha gente defendendo uma jornada semanal máxima de 40 horas. E até 40 anos depois, a gente continua com 44, né? E até lembrando que o Carlos Juliano puxou, para quem está acompanhando, essa discussão da jornada 6 para 1, 5 para 2, 4 para 3, toda essa discussão é uma atualização de uma discussão que, por exemplo, há 14 anos estava acontecendo no Congresso Nacional. Foi a última vez que teve uma grande discussão com as centrais sindicais, só que agora essa discussão não é mais puxada pelas centrais sindicais, é puxada por parlamentares, é puxada pela sociedade civil, é puxada por pessoas, inclusive, que não estão organizadas. Só que lá atrás, há 14 anos, houve essa discussão sobre a questão da jornada, mas numa categoria diferente. Não era a discussão 6 para 1, mas era a discussão de redução desse teto de 44 horas semanais de trabalho para 40. Porque se o teto é 40,
tecnicamente, é claro, com alguns ajustes aqui e ali, você cai para 5 dias de trabalho, você não está colocando esse sexto dia de trabalho. Né? Existe muita reclamação a respeito da perda de lucratividade, de coisas, porque vamos lembrar que isso é reduzir essa jornada, mas sem redução de salário. Esta também é importante que se diga. Muita gente fala, vai reduzir, eu vou ganhar menos. Outra discussão que se faz nesse sentido é, poxa, tá, você vai tirar um dia de trabalho dessa pessoa, só que ele vai fazer o quê? Ele vai acabar fazendo um bico de trabalho, porque ele está numa situação econômica difícil. A justificativa que os especialistas dão é, não cabe ao patrão decidir o que um trabalhador faz com um dia extra. Ele pode dormir, ele pode trabalhar, ele pode pintar, ele pode ficar com os filhos, ele pode fazer o que quiser. Carlos Juliano, só para terminar, que a gente está com o horário do break já batendo nas tampas, né? Só para terminar, você acha que essa discussão ela prospera ou você acha que no atual Congresso é capaz de não ir para frente? Olha, Sakamoto, é uma discussão complexa, né, enfim, é uma discussão que se arrasta aí há décadas, mas eu acho assim que a pressão popular, né, a pressão das redes sociais, enfim, isso pode destravar muita coisa, né? E como eu disse, é uma pauta muito popular, assim, acho que é uma pauta que certamente teria apoio de grande parte da população, independentemente do partido político, do espectro político. Não à toa, como você comentou, o próprio Nicolas Ferreira aí, né, que é um dos deputados mais identificados aí com as causas conservadoras né, e vinculado à direita, foi bastante criticado nas redes sociais por ter se oposto a essa pauta. E é uma questão de civilidade, uma questão de justiça, uma questão de tempo para as pessoas, né, terem à disposição para elas próprias.